Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona para todos nós. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, que o amor de Jesus possa ser derramado no nosso coração neste momento, que possamos serenar os nossos pensamentos, elevar a nossa alma até ao nosso amado Pai, para que possamos da melhor forma possível acolher os ensinos do Evangelho de hoje. É muito bom quando a gente começa as nossas manhãs já com o ensino, uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o momento que todos nós temos para poder silenciar um pouquinho o exterior e nos concentrar aqui no que o Evangelho, no que Jesus pode nos ensinar, tem a nos ensinar, e isso é muito profícuo para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos iniciar o nosso domingo, a nossa manhã, lá no capítulo 8, refletindo também o item 8 deste capítulo, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Só para a gente rememorar aqui, todos os dias às 7h30 da manhã, nós compartilhamos uma reflexão acerca de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós retiramos uma passagem, fazemos a leitura dela com muito carinho e a partir dessa leitura nós tecemos uma reflexão, a qual nós compartilhamos aqui com todos vocês. Realmente é um momento precioso que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares realmente concede para todos nós, um momento que nós temos para nutrir o nosso espírito. Bom, meus queridos amigos e amigas, então adentrando aqui, olhando um pouquinho sobre essa passagem, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós iremos perceber que ela é composta por diversos itens. E quando a passagem é composta por muitos itens, ela vai abrindo campo para a gente ter muitos pontos de reflexão. E isso é muito rico para a gente. Por quê? Uma passagem, às vezes um título, vem com mais de um item, mais de um tópico que representa uma mensagem de um espírito às vezes diferente. Cada item pode representar, pode ser assinado, pode ter sido enviado por um espírito amigo, benevolente, diferente. E isso pra gente é muito rico, isso pra gente é muito especial. Então, tendo em vista este ponto que nós explicamos aqui, hoje nós vamos nos concentrar em um trechinho do item 8 desta passagem, que é um trechinho que traz aí uma passagem que se encontra lá no Evangelho de Mateus, que irá nos inspirar para a gente refletir aqui. Muitas vezes, quando a passagem é muito longa, é interessante a gente ir focando e estudando mais os detalhes dela, porque dessa forma nós aprendemos ainda mais. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos rememorar aqui que Isaías lá do Antigo Testamento, esse Isaías, o grande profeta que escreveu 66 capítulos no Antigo Testamento, e dentro desses 66 capítulos, ele trouxe muitas profecias referentes à vinda do grande Messias. Então, em uma dessas profecias, lá no capítulo 29, versículo 13, Isaías vai nos dizer o seguinte: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Então vejamos que Isaías, um profeta vindo aí séculos e séculos antes de Cristo, já nos dizia e já ensinava ao povo: olha, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Olha que interessante e que sabe essas palavras. Por quê? Jesus, quando chega em missão aqui na Terra, Jesus vai rememorar esse ensino do profeta Isaías, que é justamente o trecho que se encontra no Evangelho de Mateus e que a nossa passagem nos rememora hoje. E Jesus diz: olha, hipócritas, Isaías
profetizou bem a vosso respeito. Olha só, Jesus rememorando, diante de uma situação ali, Jesus rememorando um ensino de séculos atrás do profeta Isaías lá do Antigo Testamento. Jesus diz, olha, hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo, este povo com os lábios me honram, mas o seu coração está muito distante de mim. Olha só que interessante. E mais interessante ainda é que Kardec vai também trazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo para nós, que é a nossa passagem de hoje. Também o Evangelho também vai nos rememorar esse ensino. Por quê? Ele ainda é necessário para a nossa humanidade. Isaías trouxe esse ensino. Jesus foi lá, rememorou ele e deixou ele mais vivo ainda para todos marcarem em seu coração esse grande ensino de se honrar com os lábios, mas o coração estar distante. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois da vinda do Cristo, vem e novamente nos rememora esse mesmo ensino, porque ele ainda se faz necessário para todos nós. Muitas vezes a gente é um cadinho impulsivo, a gente quer adentrar em novos ensinos, adentrar em novas verdades, é querer saber das coisas mais elevadas, mas nós não estamos conseguindo viver as mais simples, viver os ensinos, digamos que assim, básicos, que são os ensinos que, olha, profetizados lá da época de Isaías. Jesus nos rememora. O Evangelho vem e novamente marca ele para percebermos que ainda estamos falando, lendo, mas nos esquecendo de viver os ensinos, que é um ensino que se faz vivo para a gente rememorar e buscar vivê-lo, realmente vivê-lo. E quanto a isso, Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, vai nos dizer: conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Olha o que Emmanuel diz para nós. Conheceram o Mestre, é verdade, ou seja, nós conhecemos Jesus, nós sabemos sobre os ensinos do Cristo, nós sabemos sobre os versículos, sobre as palavras do Divino Amigo. Como Emmanuel nos diz, conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Ou seja, não sentimos, não praticamos, não vivemos esses ensinos que nós conhecemos. Como Isaías nos disse há séculos e séculos atrás, na era antes do Cristo. Quando Isaías, o profeta, nos disse isso, Jesus vem e nos rememora. O Evangelho vem e nos rememora novamente a necessidade de acordarmos e percebermos que estamos nos preocupando em externalizar uns ensinos que muitas vezes nós não estamos nos esforçando para viver, nos esforçando para buscar praticá-los. E esse ensino se faz muito necessário para todos nós que somos aprendizes, que estamos com o coração aberto para seguir no caminho do Cristo, para seguir na senda da evolução. Vamos buscar olhar com mais carinho hoje para os ensinos do nosso Divino Amigo, olhar com mais carinho para os ensinos de Jesus. Por exemplo, quando Cristo nos diz, amai ao próximo, vamos buscar, às vezes é um ensino que a gente fala tanto, amar ao próximo como a si mesmo, mas tem que amar porque Jesus nos ensina todos os ensinos do Cristo e todo o ministério de amor, o ministério de Jesus é de amor. Então a gente tem consciência disso, mas será que estamos nos esforçando para viver esse amor? Então, o convite que nós estendemos hoje é olhar esses ensinos que todos têm a base de amor, do respeito, de buscar aurir as virtudes cristãs, olhar para eles e tentar vivê-los, nos esforçar para vivê-los. É isso que vai nos conduzir à senda do progresso. Aí, dessa forma,
a gente vai estar não só falando, honrando com os lábios, mas também vivendo, mas também praticando, mas também colocando dentro da nossa vida e sentindo os ensinos do nosso querido e amado Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, lembrando que nós focamos aqui em um trechinho dessa passagem, que é o trechinho em que Jesus rememora o ensino dito por Isaías. E a gente trouxe isso porque é interessante a gente ver como que um mesmo ensino já tem séculos e séculos que ele vem sendo passado, que ele vem sendo marcado na nossa história e que muitas vezes a gente vai passando por cima e não percebe a necessidade de olhar para ele com mais atenção e buscar vivê-lo. Às vezes a gente fica atropelando os ensinos que são bases ali para a gente buscar viver. A gente fica querendo atropelando, querendo pegar ensino lá na frente, ensinos mais evoluídos, caminhos mais às vezes a gente ainda não dá conta de alcançar, a gente fica querendo dar esse passo maior que a perna, sendo que tem ensinos que são a base para a gente buscar viver, para a gente buscar dar mais atenção, como esse do profeta Isaías, que Jesus vem e rememora e marca. Olha, não basta falar, não basta ler, não basta honrar com os lábios. É preciso, antes de tudo, praticar, viver. É preciso, antes de tudo, acolher e sentir no coração as santas palavras, para poder, quando a gente exercer, ter a nossa conduta, o nosso comportamento, seja um reflexo verdadeiro do que habita no nosso coração. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar nossa reflexão desse domingo, encerrar com Jesus, com esse ensino para nós. Tenham todos um excelente dia. Que o Cristo derrame sobre o nosso lar o teu manto de paz, derrame sobre o nosso coração o amor que serena, o amor que traz a paz e o amor que traz toda a tranquilidade, que aumenta e que dilata a nossa fé, inspirando-nos ao caminho do bem sempre. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Um excelente dia para todos. Convido para estarmos aqui amanhã às 7h30 para a gente começar o nosso dia com mais uma reflexão, com mais uma gota de ensino dentro do nosso coração. Que assim seja.